Jamais subestime um leão faminto, acuado e lutando pela sobrevivência. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira e o assunto de hoje é: Gaciba, Noveleto e Internacional exageraram na dose e estão prestes de morrer pelo próprio veneno. Descuidaram das digitais, farsa veio a público e o castelinho de areia desmoronou. Noveleto, Gaciba, Esporte Clube Internacional exageraram na dose, foram com muita sede ao pote. O futebol brasileiro acordou e agora o cerco está se fechando. Está complicado. Ficou russo para eles. Um povo nascido e criado e que escreveu sua história em terra que até o demônio morreu de sede. Um povo que come buchada de bode e 5 ovos no café da manhã. Um povo que se orgulha das origens e não tem medo de nada. Não vai se curvar a cartolas ladrões ou marionetes do apito. Cabra. Assim é chamado o homem nordestino. Diferente do que muitos pensam, nada tem a ver com a fêmea do bode. O homem do Nordeste, ele tem um tipo físico característico. Ele é de baixa estatura, magro, forte e com a pele queimada do sol. O cangaceiro e o vaqueiro, que são símbolos desse povo, ainda possui o rosto todo cortado, todo cheio de cicatrizes. Por quê? Por andar em meio da vegetação nordestina, nas regiões áridas do sertão e do agreste. Vegetação essa cercada de espinhos. Então, esse tipo físico deixou o homem nordestino famoso por ser um acabreado. Por consequência, o termo cabra. E é um homem justo. É um homem que, na maioria esmagadora, é honesto, é trabalhador. Não precisa assinar um documento. A palavra dele vale. Não é um homem para ficar de bobaginha, jogando conversa fora. Não, é de pouco falar. Ele decide. Ele não ameaça, ele faz. Não gosta de homem frouxo, com conversinha mole. Se tem que decidir algo, é no facão. Por isso, então, ficou famoso por ser um cabra macho. Futebol pernambucano, 3 gigantes divididos em 2 grupos. Num lado, o Sport. No outro, Santa Cruz e Náutico. O Sport tem história. O Sport tem uma torcida apaixonada. Chamar o seu torcedor de fanático é redundância. Eles realmente abraçam o time, na boa e na podre. Bem diferente de alguns torcedores modinhas gremistas, que basta vir uma fase ruim, já começam a jogar contra, a criticar, a só ver defeito. Se a coisa começa a ficar ruim, eles acham que a solução é destruir por completo. Mas isso é outro assunto. O esporte em Pernambuco é conhecido como a coisa. Claro, isso faz parte da rivalidade. Por quê? Porque Santa Cruz e Náutico são rivais, mas as torcidas se conversam. No fundo, um torce pelo outro. E se precisar, joga junto. Já o Sport, não. O Sport é o rival, é o adversário a ser esmagado. Só que atualmente o Sport é o grande time de Pernambuco. Consegue permanecer e sobreviver na difícil primeira divisão brasileira. Enquanto isso, Náutico, a duras penas, consegue se manter na Série B e o Santa Cruz, em situação pior,
não consegue nem voltar para a segunda divisão. Sport chega na fase final do Brasileirão 2020, lutando para se manter na elite. A equipe está mostrando evolução, está quase se salvando, mas cada ponto é fundamental. Eles entram em campo dando a vida, comendo a grama, dá gosto de ver a raça dos jogadores do esporte. E nessa luta pela sobrevivência, eles são os próximos adversários do Colorado no Gigante da Beira-Rio. Em outros tempos, daria para dizer a próxima vítima. Mas não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Clube Atlético Paranaense abriu a porteira. Agora, os outros clubes vêm atrás. Ficou curto o espaço para Noveleto e Gaciba. O escândalo, o apito explícito, a postura parcial dos árbitros no Grenal 429 e no jogo Inter versus Bragantino saltou aos olhos do Brasil e hoje os adversários já estão pressionando Noveleto e Gaciba, estão marcando de cima, estão exigindo credibilidade na arbitragem. Decretaram o fim da farra da Noveletolândia, aquele trabalho em equipe dentro da CBF para tentar dar o título do Brasileirão 2020 ao Internacional e salvá-lo, já que o clube está enterrado em dívidas. O Atlético Paranaense foi o primeiro a se posicionar. O seu presidente mandou o recado. Na Baixada, não. Aqui, não. E a gente viu outra postura da arbitragem. Num lance de toque acidental que claramente não foi pênalti, lance esse contra o Atlético no final do jogo, se fosse em outra situação, com certeza seria marcado em favor do Internacional. Só que agora a pressão está muito forte. E pasmem, bomba! Sport Recife assume a mesma posição, a mesma postura do Furacão e manda dizer à CBF, sem meias palavras: se perceber uma tendência da arbitragem de apoiar o Internacional, se houver alguma marcação em lance capital contra o Sport, em falta, que claramente não aconteceu, a federação está avisada, o Sport tirará o time de campo. Porque eles dizem que de repente perder para o Internacional é normal. Eles vão entrar em campo dando tudo, mas sabem da diferença técnica entre os dois clubes, entre os dois times. E que se a derrota vier no campo, irão aceitar e aplaudir o adversário, mesmo que ele custe a permanência na primeira divisão. Agora, se for para ser rebaixado, que seja no campo. Porque do contrário, sairão
e virão escancarar para o Brasil a goiabada de marmelo que está acontecendo no campeonato. Certamente serão punidos e o rebaixamento virá, mas virá numa atitude de cabra. E não duvidem do esporte, não duvidem do pernambucano. Não à toa ele é cabra macho. Novelito e E Gaciba, não havendo quem nada avisa, mais a amigo, catar, eu, Romário devagar Oliveira, como o VAR. presente vídeo que será assinado por mim e pela história. E para aqueles que por acaso discordam ou não gostaram, assunto encerrado e ponto final.